Olá, está no ar o Pauta Especial. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, uma série de eventos que estão programados para celebrar esta data tão importante na luta pela igualdade racial. Também vamos falar sobre as políticas públicas para a população negra em Alagoas e sobre os movimentos negros no estado. No próximo dia 20 se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui no estado, uma série de atividades serão realizadas para lembrar a importância dessa data. Comigo no estúdio está a coordenadora regional da Fundação Cultural Palmares, Hélida Miranda. Bom, primeiro a importância dessa data. Alguns eventos históricos também distorcem um pouco da imagem do que realmente aconteceu, como por exemplo o professor Zezito. Ele não gosta muito das datas comemorativas, pela explicação histórica que havia uma unidade política de momento em que favorecia a abolição da escravatura, que não é essa contada para a gente. Olá, Miguel. Veja, a data máxima nossa, histórica, é o 20 de novembro, mas eu concordo com o professor Zezito, nós não podemos ficar limitados a ela. Eu acho que essa data ela é importante, ela é um marco, ela ajuda a fazer esse diálogo, esse debate com a sociedade, mas a gente precisa fazer isso cotidianamente. E é por isso que nos nossos eventos, a gente vai conversar sobre eles, está colocado não só festividades, mas seminários e discussões que vão abrir calendários de discussão da consciência negra o ano todo em Alagoas. Quem acompanhou a história do movimento negro em Alagoas percebe que há uma retração muito grande, pelo menos na aparência. Nos bastidores e no acompanhamento da conjuntura da lei, do diálogo, isso tem avançado daqui em Alagoas? Veja, nós temos alguns avanços importantes do ponto de vista da legislação. A gente tem não só lei federal, mas também lei estadual, que determina o estudo da história da África nas escolas públicas e particulares também. Mas a aplicação dessa lei ainda está longe do que a gente gostaria. Então, é necessário fazer esse trabalho cotidiano, sensibilizar quem está na escola, os professores, as professoras, coordenadores, para a gente fazer esse trabalho. Tem uma caminhada longa ainda pela frente. Havia uma luta para a revisão histórica dos nossos livros didáticos. Alguns mencionavam os escravos, quando se pensava anteriormente e agora mais ainda, que eram pessoas escravizadas e não escravos. Ninguém nasce escravo, não é? As pessoas são escravizadas. Isso avançou também? Olha, isso está avançando, a passos lentos, mas está avançando. Hoje nós temos muitos autores e autoras negros e negras, a gente vai poder conferir isso na Bienal. A própria Fundação Cultural Palmares também disponibiliza editais para autores negros, colocar realmente o seu material de pesquisa à disposição da sociedade. Então a gente vem avançando, mas ainda é necessário muito mais produção. Produção de filmes, produção de livros, desse material que possa fazer a gente reafirmar a nossa identidade negra, a nossa identidade de descendente de Zumbi. Não há como não lembrar do sistema de cotas, que alguns afirmam ser um atraso, outros dizem que foi um avanço. Como é que a Fundação Palmares se coloca diante dessa lei de cotas? É um avanço, sem dúvida, porque antes o que a gente tinha era uma cota de quase 99% para os brancos. E agora a gente avança no sentido de perceber a população negra não só como objeto de estudo, mas como sujeito da pesquisa. Como é que chegamos a ter livros didáticos sobre a história do negro dizendo que são pessoas escravizadas e não escravos? É necessário ter o negro cientista, ter o negro acadêmico. Isso só é possível quando a gente abre as portas da universidade. E as cotas vêm para fazer isso. E quem coloca que isso reforça o racismo, isso não é realidade. Porque a gente precisa tratar os desiguais de forma diferente. Então, trazendo as suas especificidades. Se foi negado ao negro a vida inteira as oportunidades, como ele vai ingressar na universidade? E não adianta dizer, então vamos melhorar
o ensino de base, tudo bem, isso resolve o problema da criança. E o negro adolescente, e o negro jovem, que quer entrar na universidade agora, eu faço o que com ele? Então, a cota é necessária. Essa é uma definição e também uma conquista que não é de governo, que não é de um povo, que não é de uma cor. É da sociedade como um todo. Mas isso só houve a possibilidade de construção, que a base política discutiu isso muito tempo, né, apesar das forças, né, impedirem em alguns momentos o avanço. Mas o governo mais democrático é definitivo para uma discussão como essa? Sem dúvida, sem dúvida. É necessário ter, né, um entendimento, uma sensibilização dos gestores, e a gente vem experimentando um momento diferenciado na história do nosso país, né, há cerca de 13 anos. Basta lembrar que essa legislação, né, da lei do estudo da história da África nas escolas, ela vem de 2003, ela vem dentro dos governos Lula e Dilma, que realmente fizeram essa diferença para abrir, né, e aperfeiçoar, né, porque ter um órgão de promoção da igualdade racial, né, que fosse com status de ministério e que pudesse também fazer uma provocação no bom sentido para que os estados e os municípios também tenham um órgão de promoção da igualdade racial, órgãos de fomento à cultura afro-brasileira. Isso realmente é um modelo de gestão, isso é um desenho, como você falou, um desenho democrático de enxergar o país e enfrentar os problemas. Isso não significa que vai ter passe de mágica e a gente vai resolver tudo de uma hora para outra, mas a gente está criando os mecanismos para enfrentar os problemas. A própria Fundação Palmares seria uma evolução dentro desse processo, porque há bem pouco tempo aqui em Alagoas não se poderia nem cultuar a sua religiosidade, as suas crenças, né? Lembra da quebra de Xangô, enfim, de outros fatos que aconteceram, prisões, enfim. Mas a Fundação, ela encontra, assim, um caminho mais aberto, mais navegável dentro desse processo? Olha, a Fundação Cultural Palmares, ela é um marco muito importante nessa luta. Ela existe há 27 anos, né? Então ela é bem anterior a esse processo. Experimentou vários governos, né? Vários governos, foi criada no governo Sarney, inclusive, né? Depois veio a ser vinculada ao Ministério da Cultura, neste entendimento de que o fomento e a proteção ao patrimônio afrodescendente, né, do nosso país pode nos fazer crescer muito mais como povo forte, que compreende e valoriza a sua cultura, né? Então, a gente tem a missão, né, de proteger o que nós consideramos o patrimônio afrocultural, capoeira, religiosidade de matriz africana, né, a questão dos quilombolas, das comunidades remanescentes quilombolas e a cultura negra popular propriamente dita. Então, é uma missão grande que a Palmares vem trilhando esse caminho aí há 27 anos e que, com certeza, de 2003 para cá, com a questão das políticas públicas de promoção da igualdade racial, tendo uma ênfase maior, veio somar com o trabalho. A valorização universal existe para o dia 20, existe também para a Fundação Palmares, para Zumbi dos Palmares, para a União dos Palmares. Agora, ela concretamente, ela como espaço físico, né, valorizado, capaz de fazer referência a enaltecer a economia local com o turismo cultural, está um pouco distante. Alguns governos salientaram mais isso, outros não. Seria uma conquista a retomada da Serra da Barriga e a edificação realmente do monumento, e não só isso, né? A visita, né, quanto mais ao lugar, com outras atividades, seria assim a grande conquista mundial, universal, e não só dos alagoanos, nem aqueles que defendem e que têm Zumbi como grande líder. Sim, a Serra da Barriga é o grande símbolo, é o grande patrimônio físico, né, que nós precisamos defender e preservar. Na nossa programação, no dia 18, ocorreu um seminário sobre turismo étnico, sob a perspectiva da cultura da economia da cultura. O que é que isso significa? Tratar o turismo com toda a sua potencialidade, de fazer com que os visitantes de Alagoas, do Brasil e do mundo, conheçam a Serra da Barriga, valorizem essa história e compreendam que são parte dela, e também aquecer a economia local com um produto turístico que é diferenciado, porque sol e praia
a gente tem no Nordeste todo, que bom, e a costa do Brasil é imensa. Mas Serra da Barriga, a história de Zumbi e a história da resistência negra pela liberdade é só em Alagoas que nós temos. Então, isso precisa ser valorizado, isso precisa estar estruturado, isso precisa ser um grande entendimento do governo federal, e nós já estamos nisso, na Fundação Palmares, do governo estadual, que também já se comprometeu, da Prefeitura de União dos Palmares, que também já está inclinada nesse sentido, e da sociedade civil e da iniciativa privada. Aquele é o grande patrimônio de Alagoas. Então, é necessário que a gente construa a estrada, né? É necessário que a gente coloque a Serra da Barriga na rota formal do turismo de Alagoas, que a gente tenha um receptivo no aeroporto Zumbi dos Palmares, enfim, que a gente conduza o nosso turista a chegar até lá e que a gente possa dar consequência a todo o investimento de manutenção que a gente faz mês a mês, ano a ano, naquele espaço que é tão importante, o nosso Parque Memorial Quilombo dos Palmares. E que é que nós vamos ter de programação para amanhã e até o dia... Para amanhã, dia 20 já, né? Isso. Veja bem, a programação está bem recheada, né? Ela começou desde o dia 11. Como eu falei, ontem a gente teve o seminário sobre turismo étnico, lá mesmo em União dos Palmares. Hoje, dia 19, quero convidar aqui a população, temos 2 seminários muito importantes também. Um é sobre juventude e cultura afro-brasileira, que vai acontecer no CEPA, na Escola Princesa Isabel, em Maceió. E o outro é o seminário preparatório para o Seminário Internacional de Capoeira. Essa etapa preparatória é importante, vai acontecer aqui em Alagoas, lá em União dos Palmares. Então, seminários abertos, né, ao público, que vão trazer essas discussões permanentes. Que eventos nós teremos para o turismo, para a juventude, para a capoeira o ano inteiro, né, não só na festividade. E o dia 20 é o momento máximo da celebração, onde vamos todos subir a serra, teremos a presença do nosso ministro da Cultura, Juca Ferreira, teremos a presença do governador, será um momento de coroação, né, de Zumbi dos Palmares, da salva de tiros ao nosso herói nacional, e vai ser um momento de muita celebração e de muita alegria. Conversamos com Elida Miranda, coordenadora regional da Fundação Cultural Palmares. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a luta pela igualdade racial e a questão do negro em Alagoas. Vamos saber como estão as políticas públicas estaduais para essa população e também o trabalho das organizações de movimentos negros. Até já!